Bom dia, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Nessa oportunidade estarei falando sobre as formas nominais do verbo. Essa é a aula número 4. Lembrando que eu estarei dando prosseguimento à aula de verbos porque é muita coisa, eu não quero deixar uma aula bem extensa e não quero cansar vocês, tudo bem? Hoje são 15 de 3 de 2018, agora são 3 horas da manhã e 32 minutos. Muito bem, gente. As formas nominais do verbo. Antes de começar, só quero pedir uma coisa para vocês. Procurem estudar sempre. Procurem entender as regras da escrita. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas gostam de depender das tecnologias e, às vezes, um corretor ele pode corrigir algo que não está errado, que está certo, e você errar por causa que você não conhece. Vou dar um exemplo aqui. A escrita de datas. Quando você vai escrever, por exemplo, a data de hoje, 15 de 3 de 2018, as pessoas colocam 15/03, está errado. E o meu celular, quando eu coloco o certo, que é 15/3/2018, ele coloca uma linha vermelha embaixo, como se estivesse errado, mas não está. Por quê? Porque eu conheço a regra. Agora, tem pessoas, a não ser que você estiver escrevendo num site, cadastrando alguma coisa que não tem como fugir. Aí, realmente, você coloca o 0 antes. Mas nos meses de 1 a 9, você não coloca o 0 antes. 01, 02, 03, não. Você coloca apenas o número 3. Por exemplo, se fosse a data, se você quer colocar assim, a reunião está marcada para, está escrevendo uma comunicação, para 30 de março. Você coloca 30/3/2018, certo? Então, muito bem, gente. Vamos então começar. As formas nominais dos verbos. Por que formas nominais? Porque, dado o seu valor verbal, também essa forma, elas podem assumir funções nominais, funções de nome, tá ok? Quais são as formas nominais dos verbos? As formas nominais são o infinitivo, que é subdividido em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Eu vou começar falando pelo impessoal. O particípio e o gerúndio. Muito bem, gente. Infinitivo. O infinitivo é aquela forma como eu expliquei em outras aulas, que terminado com R. Aí tem primeira, segunda e terceira conjugação. Lembram disso? Muito bem. Que é a primeira conjugação terminada em AR, segunda conjugação em ER e terceira em IR. Tudo bem? Muito bem. Os verbos no infinitivo impessoal, eles vêm com o quê? Eles vêm em locuções verbais ou quando o sujeito não está definido ou em verbos preposicionados. Tá ok? Também o verbo no infinitivo impessoal, ele pode assumir a função de substantivo. Você quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui a frase. Recordar é viver. Se eu substituir o verbo recordar, que está no infinitivo impessoal, e o viver, e colocar um substantivo, eu posso colocar assim. Recordação é vida. Opa! Isso mostra que esse verbo ele assume a função de substantivo. Ele é verbo. Recordar é verbo. Mas ele assume a função de substantivo. Por quê? Porque se eu substituir a palavra recordar por recordação, vai dar no mesmo, o sentido vai manter o mesmo. Entenderam aí? Muito bem. O particípio passado, o particípio ele mostra uma ação já concluída. Muito bem. Vamos botar um exemplo aqui. No verbo saber, qual que é o particípio? Geralmente o particípio eles vêm terminados em DO. Partido, ferido, cantado, amado e assim vai. O verbo saber, vamos botar no sabido. Vamos colocar a frase aqui. O professor Eustáquio é um homem sabido. Opa! Se eu substituir o sabido por um adjetivo, porque ele assume essa função também de adjetivo, o particípio, eu posso colocar aqui a frase. O professor Eustáquio é um homem sábio. Então, o particípio também, nesse caso, ele assume a função de adjetivo. Também se eu botasse assim a frase, o professor Eustáquio é sábio, não mudaria. Também faria o mesmo sentido. Entendeu até aí? Agora,
o gerúndio. O gerúndio ele mostra uma ação que está acontecendo, ou seja, algo contínuo, ou uma ação não terminada. Por exemplo, o gerúndio ele pode assumir a função tanto de adjetivo em alguns casos, como de advérbio. Por exemplo, vamos colocar aqui assim a frase: amanhecendo, partiremos. Muito bem, amanhecendo, partiremos. Esse amanhecendo está no gerúndio, tudo bem, amanhecendo. Só que, se eu substituir amanhecendo, logo pela manhã, partiremos. Entendeu? Mesmo se eu colocasse assim também o pronome, assim, é amanhecendo, nós partiremos. Também não tem problema colocar assim, mas vamos colocar assim então. Amanhecendo, nós partiremos. Eu tirasse esse amanhecendo, eu colocasse logo pela manhã, nós partiremos. Esse verbo assumiu uma função de quê? De advérbio, de tempo. Assumiu uma função. Então, o verbo no gerúndio também ele pode assumir a função de advérbio. E às vezes também de adjetivo. Você quer ver uma coisa? A água está fervendo. Fervendo também é um gerúndio, uma ação contínua. Lembra? Gerúndio, uma ação contínua. Ou algo que ainda está em processo. Muito bem, a água está fervendo. Se eu colocasse assim, água fervente, nesse caso assumiu o quê? Esse verbo assumiu a função de adjetivo. Porque fervente é adjetivo. Entendeu? Água fervente. Eu substituiria essa frase por água fervente. A água está fervendo por água fervente. Então assumiu a função de adjetivo nesse caso. Agora, o verbo no infinitivo pessoal, gente, geralmente ele vem aqui em situações onde há um sujeito definido e também onde se pretende definir esse sujeito, mesmo que não esteja incluso. Mas vamos deixar só algumas frases aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O chefe trouxe tarefas para nós fazermos. Geralmente, quando você vê esse para mais o pronome, é um infinitivo pessoal, gente. Então, ele vem preposicionado. Pega a preposição para. E o interessante é o seguinte: quando você vê o verbo no infinitivo pessoal, ele mantém a sua estrutura. Por exemplo, temos verbos anômalos, verbos irregulares, eu até falei um pouco sobre isso. Quando você pega, por exemplo, os verbos, não mesmo os verbos normais, geralmente verbos da primeira conjugação. Quando você está flexionando ou conjugando, por exemplo, o verbo cantar. Você bota eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. No presente do substantivo, ele muda para a terminação por exemplo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos. Já no infinitivo pessoal, ele vai manter a forma ali com a, não vai mudar, vai manter praticamente o seu radical, ou melhor, o seu núcleo praticamente vai manter. Então, por exemplo, se eu colocasse assim, cantar, para eu cantar, para tu cantares, infinitivo pessoal, para ele cantar, para nós cantarmos, para vós cantardes, para eles cantarem. Mesmo se for um verbo anômalo, o bom no infinitivo pessoal é que ele não muda. O verbo ser é um verbo mais anômalo que tem. Mais irregular que você possa ver. Porque além de irregular, é um verbo anômalo. O verbo ser, no infinitivo pessoal, como que ele fica? Para eu ser, para tu seres, para ele ser, para nós sermos, para vós serdes, para eles serem. Estão vendo aí? Mudou muita coisa? Não, ele mantém. Então, quando o verbo for da primeira conjugação, ele vai com A toda a vida. Quando for da segunda, vai com E toda a vida. Se for com I, vai com I toda a vida. Até o verbo por, que é da segunda conjugação, já expliquei isso na outra aula, mas ele termina com O, o verbo por, ele vai seguir igualzinho, ele não vai mudar. Então, o verbo no infinitivo pessoal,
geralmente eles são iguais a futuros substantivos nos verbos regulares, tá bom? Então ele é usado para quando você quer definir um sujeito, tudo bem? E quando você vê, geralmente, a preposição para e o pronome pessoal, já pode ter certeza que você vai conjugar no infinitivo pessoal. Agora, pode aparecer no meio do caminho alguma frase que esteja no infinitivo pessoal, mas não tenha o pronome claramente ali identificado. Mas não tem importância, você vai identificar pelo sentido, tudo bem? Agora, lembrando uma coisa. Eu falei do particípio e do gerúndio. O gerúndio geralmente vem com o final NDO, fazendo, cantando, amando, abraçando, pedindo, geralmente com NDO. E o particípio, geralmente com DO. Por exemplo, ferido, sabido. Deixa eu ver outra aqui. Imprimido. Imprimido não está errado. Tem pessoas que querem. Eu já falei sobre verbos abundantes. Ele tem dois particípios. O verbo imprimir é um verbo abundante. Eu vou falar isso depois em aula de verbo abundante. Imprimido não está errado, está certo. É o particípio do verbo. Agora, o verbo vir, o particípio e o gerúndio são iguais. Então, gente, estudem isso. Qualquer dúvida, pergunte. Lembrando, formas nominais, elas assumem de verbo, porque mesmo com valor de verbo, assumem formas nominais. Às vezes de sujeito, às vezes de substantivo, outras vezes de adjetivo e algumas vezes também de advérbios. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima e tchau, tchau.